todos os irmãos com a paz do Senhor essa noite. Amém, meus irmãos? Que Deus possa continuar nos abençoando nessa noite, né? Já tem nos abençoado aí com os louvores, com as oportunidades, e não vai ser diferente com a palavra, irmãos. Temos que ministrar a Santa Ceia, tomar um caldo logo depois da Santa Ceia também. Então, sem perda de tempo, eu convido toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os irmãos vão observar que é até mesmo o tema ali do propósito de oração que nós colocamos ali no grupo. Propósito de 7 dias de oração, irmãos, que nós vamos aí, já começamos, né? Descemos nessa madrugada aí, e nós vamos estar aí durante toda essa semana. Peço para todos os irmãos aí, os intercessores, né? Todos os irmãos aí, nos seus propósitos de orações aí no particular, que venham apresentar essa causa. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os irmãos acharam? A palavra do Senhor vai dizer: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou repetir para ficar bem memorizado nas nossas mentes. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, irmãos. Só até aí os irmãos já podem sentar nessa noite, porque essa é a palavra que Deus nos deu nessa noite. E como eu disse, né, nós vamos procurar aqui ser bem objetivos para estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite, irmãos. Irmãos, no contexto dessa passagem, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele estava ali numa região chamada Cesareia de Filipe. E Jesus estava passando por ali, e Jesus ele fez uma pergunta interessante para os seus discípulos. Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a responder. Uns dizem que o Senhor é o Elias, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, né? Pedro foi e respondeu. Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogiou Pedro naquela hora. Jesus falou: muito bem, Pedro, mas não foi você, né? Não foi carne nem sangue que te revelou isso. Quem te revelou foi o meu Pai que está nos céus. E aí, meus irmãos, Jesus ele começou a revelar algumas coisas através dessa passagem. Jesus falou: você acertou, muito bem. Foi o nosso Pai, foi o meu Pai que está nos céus que te revelou isso. E eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que era Jesus, né? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos ali que Pedro, ele teve uma revelação de Jesus. Quando Pedro teve uma revelação de quem Jesus era, aí o próprio Jesus mostrou também quem Pedro era, e quem Pedro haveria de ser também no futuro. Então nós vemos que quando nós temos a revelação de Jesus, nós acabamos tendo também a revelação de quem nós somos em Cristo Jesus. Jesus falou: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ali Jesus já estava trazendo a revelação sobre a igreja. Porque no Antigo Testamento, irmãos, ainda não tinha a revelação completa sobre a igreja de Cristo que surgiria. No Antigo Testamento eram apenas figuras da igreja. A igreja ainda não tinha sido revelada. No Novo Testamento é que o mistério, que esse mistério que se chama igreja, foi revelado no Novo Testamento. Então Jesus ali já estava ali dizendo para os discípulos que a sua igreja seria o quê? Construída, edificada. Então era a revelação sobre a igreja. E a igreja, irmãos, todos nós sabemos que Jesus ele não veio aqui para fundar a Assembleia de Deus. Jesus ele não veio aqui para fundar Deus é Amor. Jesus ele não veio aqui para fundar Ministério segundo o Coração de Deus, né? Jesus ele veio fundar uma igreja espiritual que somos todos nós. Nós sabemos que a igreja não são paredes. A igreja não é a placa, né? Não é a denominação, não é o nome. Nós sabemos que aqui é apenas uma casa de oração, um lugar onde nós nos reunimos para congregar
para estar aprendendo a palavra, adorando a Deus, né? Com liberdade de culto. Porque graças a Deus aqui ainda no Brasil nós temos liberdade de culto. Essas portas estão abertas aí, ninguém nos incomoda, né? Da justiça, da lei, por enquanto. Porque eu creio, irmãos, já está chegando esse tempo e a perseguição contra a igreja está aumentando e vai aumentar cada vez mais. Então Jesus estava ali revelando o surgimento da igreja. E a igreja já surgiu debaixo de uma promessa maravilhosa. Jesus falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então veja que a igreja já nasceu debaixo de uma promessa de vitória. Nós somos a igreja e nós estamos debaixo de uma promessa de vitória. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Agora, olha só que interessante. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Então nós sempre temos a impressão, né, que é o inferno que está atacando, é o inferno que está no ataque, é o inferno que está atacando. Mas na verdade, irmãos, nós vemos nessa passagem que é a igreja que tem esse papel de atacar o inferno e saquear o inferno. Quando a igreja está pregando, ela está combatendo contra o inferno. Ela está saqueando o inferno. Quando a igreja está orando, a igreja está saqueando o inferno. Quando a igreja, irmãos, está em comunhão, em união, num só propósito, num só pensamento, a igreja está saqueando o inferno. Quando a igreja está ganhando almas, batizando almas, apresentando almas, a igreja está saqueando os infernos. E a Bíblia diz que as portas do inferno, irmãos, não vão resistir ao poder da igreja. As portas do inferno, irmãos, vão ser ali destruídas pelo poder da igreja. E nós temos esse papel de saquear o inferno e ganhar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que é a igreja que tem que estar no ataque. É claro que o diabo também, ele contra-ataca. A Bíblia fala que o inimigo anda a derredor, bramando como leão, caçando a quem possa tragar, e ele vem para matar, para roubar e para destruir. Então ele também tem os seus ataques, mas a igreja é que tem o poder de destruir todas as obras do inferno, porque o dono da igreja já venceu e venceu por todos nós, irmãos. Mas como eu falei, aqui há uma revelação muito importante que nós temos que entender. Que a Bíblia fala aqui que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Aí que vem a questão. Porque nós podemos muito bem, muitas vezes, falar: as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha vida, as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha família, o inferno não vai sair vitorioso na minha vida. Mas para mim ter autoridade de falar isso, eu tenho que estar sendo igreja. Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Mas e se eu não for igreja? Se eu não estiver sendo a igreja, aí eu vou estar deixando brecha para o inimigo vir contra a minha vida, contra a minha família, contra o ministério e destruir tudo. Porque o inimigo ali encontra uma legalidade, e essa promessa é a promessa que foi feita se nós formos igreja. E a igreja de Cristo, ela possui umas características. Uma das maiores características que a igreja de Cristo possui é andar em união, em unidade. Isso não significa que somos perfeitos. Isso não significa que não vamos ter conflitos entre nós. Vamos ter conflitos, muitas vezes vamos ter chateações, muitas vezes vamos ter mágoas, mas a igreja de Cristo, ela se caracteriza por superar tudo isso em prol de um bem maior. Por isso que a Bíblia fala da gente amar, da gente suportar, da gente perdoar, da gente perseverar. Independente do que aconteça, a característica da igreja de Cristo é que a gente releva todas as coisas que vão acontecer nas nossas vidas. Agora, o que caracteriza, o que marca a igreja de Cristo? A união. O que marca a igreja de Cristo, irmãos, é a gente estar envolvido na obra, a gente estar envolvido num só propósito. O que marca a igreja de Cristo são todas essas coisas. E não é somente o ativismo, não é somente entregar uma sopa, não é somente pregar, não é somente louvar, não é somente frequentar os cultos, não é somente estar na igreja. O que marca a igreja de Cristo não é estar na igreja, mas é ser igreja. Estar na igreja faz parte. Agora, ser a igreja, aí que é o desafio. Eu vou dizer, irmãos, ser igreja em todos os momentos não é fácil. Não é fácil ser igreja em todos os momentos. Aqui dentro é até fácil, né? Aqui dentro a gente louva, a gente canta, a gente prega, a gente dá glória. Mas e no momento da pressão? E no momento do confronto? E no momento do estresse? E no momento do nervosismo? Aí como que nós vamos conseguir ser igreja? Porque a igreja de Cristo é caracterizada também por uma situação: se te bater na face direita, dê à esquerda. E quantas vezes nós conseguimos dar à esquerda, irmãos? Então, não é fácil. Ser igreja
É uma pressão muito grande. E aí, meus irmãos, quando vem os ataques do inimigo, aí que nós temos que nos lembrar disso, que nós temos que ser igreja. Sempre nós lembramos. Então, os irmãos veem que nós levantamos até um propósito ali de oração, baseado nesse tema, e foi Deus que deu, irmãos. Peço até para os irmãos, né, prestar bastante atenção nesse propósito, levar a sério, viu, irmãos, que foi Deus que deu esse propósito. E nós temos um papel, porque o que caracteriza a igreja também é nós orarmos uns pelos outros. Nós temos esse papel, essa missão também, a missão de fazer o ID, de pregar a palavra, a missão de lutar pela obra de Deus, ter zelo pela obra, a missão, irmãos, de procurar fazer o melhor para Deus, para que vidas sejam alcançadas. Nós temos essa missão. Então, eu venho percebendo, eu quero até dar um testemunho aqui para os irmãos, quero contar um pouquinho do que nós temos passado, né? Algumas semanas já enfrentando dificuldade de saúde, essas coisas. Mas de sexta-feira para cá, irmãos, começou a acontecer muitas coisas. E eu não sou muito de contar tudo o que acontece. Muitas vezes nós enfrentamos muitas lutas, irmãos, sem os irmãos saberem. Muitas vezes nós vamos enfrentar sem falar para ninguém. Mas essa luta que nós enfrentamos de sexta para cá, eu resolvi compartilhar com a igreja hoje, para que a igreja entenda um pouco do que nós passamos também. Irmãos, sexta-feira, alguns irmãos estavam aqui, né? Nós chegamos e já naquela luta, né? Porque não estava muito bem de saúde, estava acabando de melhorar, aquela luta para estar aqui. Fomos trabalhar, fomos resolver alguns problemas. Quando chega em casa, aquele tanto de coisa para resolver, aquela luta, aquela batalha para que quando os irmãos chegarem aqui, está tudo funcionando normalmente, né? Está tudo aberto. Mas só Deus sabe as lutas que nós enfrentamos. Então, quando nós chegamos aqui na sexta-feira, os irmãos aqui, alguns presenciaram, né? Tivemos um problema, porque aqui tem umas máquinas aqui na frente. Aí o rapaz estava trabalhando, ligou a máquina. E quando liga a máquina, não dá para ligar equipamento nenhum, irmãos. Não dá para ligar som nenhum. E aí, quando eu fui conversar com ele, ele perguntou se eu poderia fazer o culto sem ligar o som. Eu já falei que não tinha como fazer o culto, né? Enfim, não conseguimos resolver o problema naquela hora. Aí tivemos que arrumar uma outra maneira para o culto não parar, né? Chegou uma hora que eu desanimei, eu até pensei, né? Falar, irmãos, não vai ter culto hoje não. Mas aí, meus irmãos, e veio, né? Vem o estresse, vem o nervosismo, vem tudo, irmãos, vem tudo para cima da gente. É um bombardeio. Tem muitas pessoas que pensam que pastor não pode ter emoções. Pastor não pode ter emoção, não. Pastor não pode ter raiva, pastor não pode se estressar, pastor não pode ter sentimentos. Não, irmãos, todos nós somos de carne e osso, comedores de arroz e feijão. Todos nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos momentos difíceis nas nossas vidas. Então, quando não deu para fazer o culto, nós procuramos outras alternativas. E aí que eu agradeço a Deus, né, pelos obreiros que estavam aqui, os irmãos que estavam aqui, que começaram a me animar, porque eu já estava quase cancelando o culto. Mas os irmãos, não, pastor, vamos fazer assim, o grupo de louvor, né, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos dar um jeito aqui. Aí eu comecei a me animar, eu comecei a me motivar. E uma das coisas que Deus falou comigo, falou, meu filho, agora você vai ter que se acalmar. Você vai ter que ficar calmo, porque além de tudo, era eu que ia trazer a palavra. Falei, meu Deus. E aí, meus irmãos, procurei me tranquilizar, né? Procurei me acalmar. Aí, então vou lá em casa pegar a caixa de som. Uma caixinha de som que não precisa de energia, de bateria, né? Pegar a caixa de som para a gente fazer o culto. Irmãos, quando chegou lá em casa, peguei a van e saí. Quase na hora do culto, já tinha visitantes dentro da igreja. Peguei a van e fui lá para casa. Quando eu cheguei lá em casa, esqueci a chave da casa. Esqueci a chave, falei, meu Deus do céu, esqueci a chave. Já voltei naquela agonia de novo. Aí cheguei aqui, aí busquei minha esposa. Falei, não, vou levar a Nilma comigo, né, que ela já me ajuda também. Nilma, vamos comigo. Cheguei lá em casa, abri a porta, tudo certo, pegamos a chave, abri a porta. Aí a caixa estava lá, aí eu fui procurar o cabo de força. Aí fui procurar o cabo de força, procurei na gaveta e tal, achei o cabo de força. Quando eu achei o cabo de força, aconteceu uma coisa muito estranha. Peguei o cabo de força, coloquei em cima da caixa. Quando eu coloquei em cima da caixa, eu fui fazer não sei o que lá pra dentro. Não sei se foi beber água, não sei o que eu fui fazer. Mas quando eu voltei, passei direto pela caixa, fui pra van. Eu e minha esposa entramos dentro da van, né? Fechamos as portas, trancamos tudo dentro da van e viemos pra igreja. Quando acabei de chegar aqui na igreja, eu falei, Nilma, cadê a caixa? Nilma, nós não trouxemos a caixa? Minha esposa, não trouxemos a caixa. Falei, meu Deus do céu, hoje tá difícil. Aí, meus irmãos, beleza, procurei me acalmar. Aí chamei o nosso irmão Jesuíno. Deixei minha esposa, chamei o Jesuíno. Jesuíno, vamos lá em casa comigo. Quando eu peguei o irmão Jesuíno, fui lá em casa, peguei a caixa. Aí quando nós íamos entrando dentro, aí eu comecei a ouvir um barulho assim, ó. Falei, que barulho é esse, meu Deus? Quando eu fui olhar, pneu da van furado. Falei, meu Deus do céu. Pneu da van furado.
Voltei para a igreja, trouxe a caixa, deixei a van aí. Falei, vocês começam o culto aí que eu tenho que encher o pneu da van. Enchi o pneu da van, irmãos. Aí, tudo bem. Culto, né, se iniciou, encerramos o culto, pregamos a palavra. Graças a Deus foi uma vitória. Mas quando eu bati o olho no pneu da van, o pneu estava todo murcho, irmãos. Então imagine a batalha, imagine a luta. Só que sabe de uma coisa, irmãos? Deus sempre dá um escape, né? Deus, ele trouxe aqui um amigo. Esse amigo, ele foi até usado ali, né, pra gente negociar aquela bênção que eu testemunhei no domingo, o carro, né? Deus trouxe esse amigo aqui. Esse meu amigo, ele me ajudou bastante. Ele pegou ali a chave de roda, ele trocou o pneu, ele foi ali comigo, remendou o pneu. Ele fez tudo, eu não precisei fazer nada. Falei, graças a Deus que Deus sempre dá um escape, né, meus irmãos? Deus levanta alguém para nos ajudar nesse momento. Aí essa luta nós enfrentamos na sexta-feira. Quando eu estava indo embora, aí meu filho falou, né? Comecei a contar tudo o que tinha acontecido. Aí meu filho falou assim, pai, se o senhor não ficou com raiva hoje, o senhor não fica mais não. Eu falei, mas quem disse que eu não fiquei com raiva? Quem disse que eu não fiquei com raiva? Eu estou aqui pedindo a graça de Deus. Estou só pela misericórdia, pedindo a graça, irmãos. Que veio foi fúria mesmo nesse dia. Mas aí tudo bem, fomos para casa. Fiquei assim meio pensativo nessa situação. E aí Deus já deu esse propósito. Fiquei assim meio preocupado, bastante preocupado. Aí quando foi no sábado, eu acordei cedo. Quando eu acordei no sábado cedo, eu pensei, graças a Deus. Aí estava dando aquela chuvinha, irmão, chuvinha boa. Aí eu, graças a Deus, estou nessa caminha aqui gostosa e a chuvinha. Aí na mesma hora eu lembrei, opa, peraí, vai ter ensaio das crianças. Irmãos, na mesma hora eu lembrei daquilo e falei, meu Deus do céu. Porque eu já estava muito bem das lutas da sexta-feira, né? E aí muitas vezes as pessoas podem até pensar assim, ah, pastor, mas o senhor faz muitas coisas, o senhor inventa muitas coisas. Irmãos, quem não quer ver as crianças louvando aqui? Quem não quer ver as crianças adorando aqui? E tem coisas que se a gente não lutar pela obra, quem é que vai lutar? Se nós muitas vezes não tomarmos a frente, nos esforçarmos para que aconteça, irmãos, ninguém vai vir de fora para fazer não. Somos nós, como igreja, que temos que nos esforçar. Então, eu estava ali me recuperando de uma enfermidade, mas mesmo assim, pegamos ali a van, graças a Deus o pneu não estava vazio. Pegamos a van, fomos pegar as crianças, fui no posto, dar uma calibrada ali, encher mais o pneu. Quando eu fui no posto encher o pneu, estava um chuvisquinho bem fininho, mas quando eu fui encher o pneu, que eu me abaixei para encher o pneu, irmãos, a chuva começou a engrossar. Aí a chuva começou a pegar nas minhas costas, eu falei, meu Deus do céu, o negócio não está fácil mesmo. Então foi algo estressante, mas graças a Deus ensaiou as crianças, tudo, né? E terminamos essa missão. Graças a Deus fomos puxar de fralda da nossa irmã Marina, foi uma bênção do Senhor. E aí Deus vai nos dando vitória no meio das lutas. Aí chegou, de ontem para hoje, quando eu fui botar minha cabeça no travesseiro, irmãos, eu estava muito cansado, né? E estava muito preocupado também. Não consegui dormir direito, preocupado com tudo que estava acontecendo. É claro que a gente confia em Deus, mas nós somos seres humanos também. Vem a preocupação. Então eu demorei muito para dormir. Quando eu fui dormir já era 2 e pouco da madrugada. Quando era 2 e pouco da madrugada, eu já tinha feito um propósito com Deus de levantar 3 horas para começar a orar por esse propósito. Então dormi 2 e quando foi 3 horas, o relógio já despertou. Eu falei, Nilma, vamos orar. Já fizemos o voto com Deus, vamos orar. Aí minha esposa foi orar no cantinho dela, eu fui orar no meu, irmãos. Eu botei no chão, eu apresentei para Deus. Deus, estou aqui para apresentar o primeiro dia desse propósito. Aí sabe o que acontece, irmãos? Eu dormi de joelhos. De tão cansado, eu dormi de joelhos. Então, dormi, mas apresentei o propósito para Deus. Aí hoje, logo cedo, já tivemos que acordar cedo de novo, porque nós combinamos com a nossa irmã Marina de hoje dar uma geral aqui na igreja. Então, meus irmãos, não é sempre que a gente vai estar bem. Os irmãos têm que entender isso também. Muitas vezes você vai ver o seu pastor estressado. Muitas vezes você vai ver o seu pastor nervoso. Aí às vezes vai vir as críticas. Pode criticar porque a crítica faz parte. Nós recebemos as críticas também. A crítica faz parte. Mas não apenas critique. Procure também orar. Porque muitas vezes as pessoas não sabem as lutas que nós temos. Eu não sou de falar todas as lutas. Estou falando essa porque hoje eu senti no coração de falar. Para os irmãos saberem que não foi fácil de sexta para cá o que nós estamos passando. Só que isso não é desculpa, irmãos, para a gente deixar de fazer a vontade do Senhor, né? Para a gente andar de qualquer jeito. Isso não é desculpa para isso. Porque nós estávamos aqui, né? Limpando a igreja. E muita pressão, muito estresse. E eu não estava bem hoje de manhã. Confesso para os irmãos que eu não estava bem. Estava até calado, estava mal. E eu quero aqui diante da igreja, aproveitando essa oportunidade, diante da igreja, e pedir perdão para minha cunhada. Porque chegou um momento, né, que por causa de cadeira aqui, né, eu falei uma coisa, minha cunhada falou outra ali.
Aí na hora eu me estressei, irmãos. Eu errei, viu, cunhado? Errei. Peço perdão, não deveria ter feito isso. Porque mesmo com tanta pressão, mas é para os irmãos entenderem que às vezes nós não estamos bem mesmo. Às vezes os irmãos vão ver a gente nervoso, vão ver a gente chateado, e a gente é ser humano também, né? Mas eu errei, peço perdão, porque eu amo muito minha cunhada, irmãos. Minha cunhada é uma bênção de Deus na minha vida, né? Mas isso acontece. Graças a Deus, de tantos anos, 20 e tantos anos, né? Que eu creio que eu conheço ela, porque eu conheci minha esposa também. Eu creio que uma vez ou outra que nós tivemos pequenos assim, desentendimentos, mas graças a Deus, irmãos, é só coisa boa para contar, né? E coisas ruins assim são poucas. Então peço perdão diante da igreja, porque hoje é culto de Santa Ceia. E não somente porque hoje é culto de Santa Ceia, né? Mas é todos os dias a Bíblia nos ensina a gente se perdoar, pedir perdão. Então, vou estar aqui ministrando a Santa Ceia. Não tem como eu ministrar a Santa Ceia, irmãos, não sendo igreja. Para ministrar a Santa Ceia, eu tenho que ser igreja. Então, igreja também é isso, é perdoar, é pedir perdão também. Mas pedir também compreensão para os irmãos, que nem sempre vai ser fácil. O inimigo das nossas almas, muitas vezes, usa as pessoas que não estão na presença de Deus, né? Essas pessoas só esperam uma brecha para poder nos acusar. O inimigo é acusador. Então, às vezes, quando a pessoa vê o pastor nervoso, fala, ainda fala que é pastor. Ainda fala que é crente. Certa vez, irmãos, passei uma situação lá em casa. Estava lá, né, os pedreiros lá trabalhando e tudo. E ali, negócio de obra, estressado também, fiquei nervoso. Aí fiquei nervoso. Aí eu tive que ouvir ainda isso aqui, ó, irmão Antônio. Fala, rapaz, eu conheço uma pessoa que essa pessoa é tão calma. Essa pessoa é tão calma, aquela pessoa é crente. Eu falei, tá falando que eu não sou. Então, irmãos, foi isso. Eu pensei, tá falando que eu não sou crente, né? Porque eu fiquei nervoso. Mas, irmãos, olha só, as pessoas pensam que crentes é extraterrestre, né? Que não tem sentimentos. São pessoas de outro mundo, não, irmãos. Nós temos nossas fraquezas. Nós temos nossas debilidades. Mas sabe de uma coisa, irmãos? O inferno, ele quer prevalecer contra as nossas vidas. E se no momento de pressão, se no momento de provação, a gente não conseguir ser igreja, é a hora que o inferno vai conseguir prevalecer contra as nossas vidas. Por que que muitos casamentos se acabam? Foi falado, né, de casamento aqui hoje. Porque muitos casamentos se acabam. Sabe por que muitos casamentos se acabam? Porque muitas vezes nós não conseguimos ser igreja no nosso casamento. Por que que muitas vezes muitos ministérios se acabam? Porque às vezes nós não conseguimos ser igreja no ministério. Por que que muitas vezes vem a destruição no emprego? Porque às vezes nós não conseguimos ser igreja no emprego. Porque aqui tem todos os ensinamentos para a igreja ser vitoriosa. Quando nós conseguimos ser igreja, as portas do inferno não prevalecem contra nós. Mas quando nós não conseguimos ser igreja, aí sim, as portas do inferno vão prevalecer contra as nossas vidas, irmãos. Porque o inimigo vai encontrar legalidade. Então, por que muitas vezes nós caímos? Por que muitas vezes nós levamos prejuízo nas nossas vidas? Porque nem sempre nós conseguimos ser igreja. Só que Jesus sabe disso, irmãos. Ninguém é perfeito. Jesus sabe que nós somos falhos. Jesus venceu por todos nós. E Ele está fazendo em nós uma obra. A Bíblia fala que aquele que começou a boa obra em cada um de nós, Ele é fiel para terminá-la até o dia de Cristo. Aí sabe o que aconteceu também? Aí eu cheguei lá em casa, depois da limpeza da igreja, né? Cheguei lá em casa, conversei com um pastor também. Um pastor me aconselhou, um pastor, né, me deu uns conselhos ali, falou comigo, já me senti mais aliviado. Mas aí quando eu cheguei em casa, nem estava conseguindo comer direito, estava assim, né, meio triste, não conseguia comer direito. Aí eu estava ali pensando, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa de sexta-feira para cá. E eu fiquei preocupado se a situação já foi resolvida, se não foi resolvida, porque só Deus sabe o que pode acontecer através dessa situação. Deus que abre portas, Deus que fecha portas. Deus que abriu essas portas, mas se Deus quiser fechar, Ele fecha também. Se Deus quiser mandar a gente para outro lugar, Ele vai mandar. Se Deus quiser continuar a gente aqui, Ele vai continuar. É Deus que faz, irmãos, não é o homem. É Deus que faz todas as coisas. Então eu cheguei lá em casa, eu estava meio chateado ainda. Falei, Senhor, aconteceu tantas coisas, eu estou preocupado. Não sei o que vai acontecer ainda, né? Está nas suas mãos, mas eu ainda estou na dúvida do que vai acontecer. Hoje, falei o que não devia com minha cunhada, né? Me chateei, né? E fiquei chateado, fiquei triste. Mas aí, irmãos, passou um pouquinho, aí o portão abriu, né? Abriu o portão, aí a Maria Clara chegando lá. Chegou a Maria Clara e a pequena Raquel. Aí quando eu olhei a Raquel, eu nem conheci quem era. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu até brinquei com ela. Ué, Maria Clara, já tem filho? Ela, não, tio William. Aí eu falei, meu Deus do céu, quem é essa? Eu não conheci a criancinha. Quem é essa? Ela não é a filha da Kelly, a Raquel. Aí, irmãos, parece que veio trazer alegria para o ambiente. Já passou um pouquinho sorrindo, aquela coisa. Criança dentro de casa traz alegria, né? Aí alegrou. Quando alegrou o ambiente assim, aí eu estava lá na cozinha. Foi a hora que eu consegui comer um pouco. Aí eu estava ali almoçando.
Aí quando eu estava almoçando, a Maria Clara falou: tio William, e você acredita? E eu estava pegando a criancinha, eu peguei ela e fiquei pensando assim: nossa, será que essa criança já foi apresentada para Deus? Eu acho que ela já foi apresentada em outra igreja, né? Já deve ter sido apresentada em outra igreja, e fiquei na minha. Mas aí passou um pouquinho, aí a Maria Clara falou: tio William, e você acredita que eu falei para a mãe dela que ia apresentar ela na sua igreja, e a mãe dela autorizou, a mãe dela quis que ela fosse apresentada aqui? Irmãos, na mesma hora eu retomei minhas forças. Na mesma hora a alegria voltou ao meu coração. Eu fiquei emocionado, fiquei ali me segurando para não chorar. Aí eu falei: Senhor, é por isso que vale a pena, irmãos. Pensei, é por isso que vale a pena. Sabe, irmãos, que vale a pena? Vale a pena passar por todas as dores, todas as tristezas, todos os estresses. Vale a pena, porque como nós estamos aqui na sexta-feira, irmãos, isso é fase, isso passa. Passei por tantas coisas para chegar no domingo ter uma notícia tão boa como essa, que me alegrou tanto o coração. Me emocionei, sinceramente eu me emocionei muito. E a menina gostou tanto de mim, ficou sorrindo, gostando, querendo vir para o meu colo. Irmãos, foi amor à primeira vista. Eu pensei, agora eu estou enrolado, porque amei a menina à primeira vez, e quando ela foi embora. Mas é coisas que Deus faz, irmãos. É Deus que faz essas coisas para mostrar: meu filho, vale a pena. Vale a pena ser igreja. Vale a pena cumprir o papel de igreja, mesmo que você esteja gemendo. Porque, irmãos, certa vez eu ouvi, né? Uma pessoa me falou assim: pastor William, hoje eu não vou para a igreja, não vou para Santa, porque hoje é Santa Ceia, né? Hoje eu não vou para a igreja porque hoje é Santa Ceia e hoje eu estou com raiva. Hoje eu me magoei e hoje eu estou com raiva. Eu falei: tem que ir assim mesmo. Tem que ir magoado, tem que ir com raiva, tem que ir do jeito que você tiver, porque é Jesus Cristo que nos limpa. Essa que é a oportunidade que Deus está nos dando, da gente chegar aqui, confessar que nós somos fracos, assim como o pastor confessou, confessar que nós somos frágeis, que nós somos errantes, pedir perdão para Deus, irmãos, e perdão para o nosso próximo, se for preciso também, pedir perdão, admitir. A Bíblia fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, vá e coma do pão. A Bíblia não está falando assim, ó, você se examine e reconheça que você é um pecador condenado e por causa disso você não coma, não, nem invente de comer, não. A Bíblia fala: examine-se, pois o homem a si mesmo, vá e coma do pão. E o que é examinar nós mesmos? Examinar nós mesmos, né? A gente chegar assim e falar: ah, hoje eu estou bem, hoje meu desempenho foi nota 10, não fiz nada de errado, hoje eu posso tomar a Santa Ceia tranquilo, que hoje eu estou bem. Não, irmãos, aí já está reprovado. Já está reprovado, porque nós não tomamos a Santa Ceia por merecimento. Nós tomamos por graça, é por misericórdia, irmãos. Não é por aquilo que nós fazemos de bom, é por aquilo que Jesus fez de bom. Então, se examinar da maneira correta, é se examinar e falar: Senhor, realmente eu só estou aqui porque a tua graça me alcançou. Eu só estou aqui porque a tua misericórdia me alcançou. Porque a razão de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renova todos os dias nas nossas vidas. Então, se examinar é isso, é ter plena consciência que nós somos pecadores e que precisamos de um Deus para nos perdoar. Não é se achar melhor do que ninguém. Ah, eu estou tomando a Santa Ceia porque eu posso tomar, o meu irmão não pode. É porque meu irmão não casou ainda. É porque meu irmão isso e aquilo. Não, meus irmãos, ninguém é merecedor. É claro que existem as recomendações da gente se batizar, da gente estar em comunhão com a igreja, né, unidos, da gente estar sendo igreja. Porque para tomar a Santa Ceia tem que ser igreja, irmãos. A Santa Ceia é uma ordenança para a igreja. Não é para quem não é igreja, é para quem é igreja. Então é a ordenança do Senhor. Então essa é a oportunidade que Deus nos dá, da gente limpar o nosso coração. E uma maneira de nós limparmos o nosso coração é assumindo toda a nossa fraqueza, meus irmãos. Muitas vezes nós ficamos guardando muitas coisas. Às vezes o nosso orgulho nos impede da gente ter um agir de Deus nas nossas vidas, um trabalhar de Deus maior nas nossas vidas, e a nossa vida fica travada. Aí as coisas começam a ficar tudo travadas e muitas vezes nós não entendemos por quê. Muitas vezes está faltando algo e não é da parte de Deus. Está faltando algo, é da nossa parte, meus irmãos. Então isso que nós vamos fazer aqui hoje é uma oportunidade de agradecer a Deus, porque nós estamos aqui. Nós priorizamos hoje, irmãos, nós priorizamos a Santa Ceia do Senhor hoje. Hoje foi um dia que nós priorizamos para cumprir essa ordenança do Senhor. Irmãos, hoje nós estamos sendo igreja aqui. É claro que nós não podemos ser igreja só na Santa Ceia. Nós temos que ser igreja sempre, em todo culto. É na nossa casa, é no nosso trabalho, é na nossa família. Nós sempre temos que ser igreja. Mas hoje nós priorizamos
isso aqui. Quantas vidas já não tem mais priorizado isso aqui, irmãos? Quantas vidas que mesmo conhecendo a palavra, sabendo que hoje é culto de Santa Ceia, sabendo que foi uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo, mas não quis estar aqui. Alguns não puderam estar aqui, né? Mas outros não quiseram estar aqui. Outros poderiam estar, mas não quiseram. Então, meus irmãos, é uma oportunidade que muitas vezes as pessoas desperdiçam. Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Ele sempre vai nos dar oportunidade. Cabe a nós escolhermos se nós vamos aceitar a oportunidade ou se nós vamos rejeitar a oportunidade. Tem oportunidade que Deus nos dá, irmãos, que não vai voltar mais a mesma oportunidade. Pode até ter outras, porque Deus é misericordioso. Mas muitas vezes nós vamos perder uma oportunidade que não volta mais. E às vezes vamos perder porque nós mesmos rejeitamos. A Bíblia fala da parábola dos 10 talentos. Deus deu 5 talentos para um, né? Para outro deu 2 talentos e para outro deu 1 talento. O que deu 2 talentos multiplicou, ficou com 4. O que ganhou 5 talentos multiplicou também. O que ganhou 1 talento enterrou o talento. Então vê que Deus dá oportunidade para todos. Às vezes, né? Não é o mesmo número de oportunidades, né? Uns ganham mais, outros ganham menos, porque Deus sabe a medida para cada um. Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. Mas ninguém ficou sem ganhar. Então, meus irmãos, o que ganhou 5 aproveitou sua oportunidade e multiplicou. O que ganhou 2 aproveitou sua oportunidade e multiplicou. O que ganhou 1 não quis aproveitar sua oportunidade e enterrou. E sabe qual é o perigo de rejeitar uma oportunidade dada por Deus? É que a Bíblia vai dizer que no final o Senhor daqueles servos chegou para prestar contas com aquele servo e falou assim, ó. Primeiro ele foi, né, para os que tinham multiplicado, e falou, servo bom e fiel. Pouco, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Chegou no segundo, servo bom e fiel. Quando ele chegou no terceiro, ele falou, servo mau e negligente. Servo mau e negligente. Por que você enterrou seu talento? E aí o servo mau quis até culpar Deus, né? Não, Senhor, é que eu sabia que o Senhor é um Senhor severo. O Senhor é duro. O Senhor planta onde... O Senhor colhe onde o Senhor nem plantou. Eu queria até culpar Deus. Mas aí, irmãos, não adiantou nada, né? Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. Então o Senhor daquele servo falou o seguinte, ó. Esse servo, ele vai ser... O que ele tem será tirado. Porque Deus falou, a quem tem será dado mais. Mas o que não tem, até o que tem será tirado. Então tirou o talento daquele e deu para o que tinha 10. E aquele ficou sem nada. E falou, e esse servo mau e negligente, ele vai ser jogado no lugar onde há choro e ranger de dentes. Então é algo muito sério. Pastor William, por que ele foi lançado no lugar onde há choro e ranger de dentes? Porque não quis aproveitar a oportunidade que Deus deu para ele. Enterrou a oportunidade, meus irmãos. Então que nós venhamos agradecer a Deus pela oportunidade. Que nós venhamos agarrar todas as oportunidades que Deus nos dá. Tem coisa que nós fazemos aqui, como, né, lideranças aqui da igreja, tem coisa que nós fazemos, irmãos. Não é porque a gente quer fazer, porque a gente inventa, a gente quer fazer de qualquer jeito. Não é. É porque tem coisas, irmãos, que Deus nos direciona. E tem coisas que realmente a gente precisa fazer, porque se a gente não fazer, não vai ser feito. Então tem muitas coisas que a gente tem que se desdobrar, né? Nós estamos sempre, claro, buscando sabedoria sim, para ter um equilíbrio nas nossas vidas. Mas a batalha é travada, irmãos. A palavra de Deus fala que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, né? Quantas pessoas tem nesse ministério? São poucas pessoas. Os ceifeiros são poucos. E esse ministério aqui é um ministério que, claro, não é perfeito, muitos erros. Nós temos muitos erros, não existe igreja perfeita, pastor perfeito, irmão perfeito, não existe. Mas esse ministério, irmãos, é um ministério que tem pregado a palavra de Deus. É um ministério que todos aqui têm a oportunidade de pregar. E a recomendação que nós passamos para todos é que pregue a palavra. Independente do que vai acontecer. Independente se vão aceitar, se não vão aceitar, é para pregar a palavra. O próprio Senhor, o próprio apóstolo Paulo chegou para Timóteo e falou isso. Falou, Timóteo, pregue a palavra. Redargue-as, corrija, repreenda, exorte, a tempo e fora de tempo. E aí ele falou uma profecia que está se cumprindo cada vez mais. O apóstolo Paulo falou assim, ó, porque chegará um tempo em que não suportarão a sã doutrina, coceira nos ouvidos, ou seja, não vão aguentar ouvir a verdade, né? Não suportarão a sã doutrina, terão coceira nos ouvidos, não suportarão, irmãos, ouvir a verdade. A verdade vai ofender, a verdade, né? As pessoas vão se sentir ofendidas pela verdade. O apóstolo Paulo falou, chegará um tempo que não suportarão as sã doutrinas,
terão coceira nos ouvidos e ajuntarão para si mestres que falem aquilo que elas querem ouvir. Então as pessoas vão se recusar a ouvir a verdade e vão procurar ouvir mentiras. Aí fala que essas pessoas vão voltar para as fábulas e para os mitos, ou seja, para as coisas mentirosas deste mundo. Então, meus irmãos, lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 9, também vai dizer que vai chegar um dia que o próprio Deus vai enviar a operação do erro, para que as pessoas creiam na mentira. Por quê? Porque as pessoas não deram crédito à verdade, mas se deliciaram com a mentira, com a injustiça. Então a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, e mesmo que a palavra doa, machuca, mesmo que nos exorte ali, irmãos, mas a gente guardar ela no nosso coração, a gente saber que é para o nosso próprio bem, porque Deus corrige a quem ama, a oportunidade que nós temos é agora. Porque quando o anticristo surgir nessa terra, ele vai surgir com todos os sinais e prodígios de mentira para os que perecem. E aí Deus vai enviar a operação do erro para que essas pessoas creiam na mentira. Ou seja, essas vidas que não querem a verdade, elas vão ser enganadas pelo anticristo. E o próprio Deus vai permitir isso, irmãos. Então a oportunidade que nós temos de ouvir a palavra, de guardar a palavra, irmãos, de pregar a palavra e nos esforçar, porque nós muito, mas nos esforçar para viver a palavra é agora. Depois não tem mais jeito. Depois vem a grande tribulação e só Jesus na causa, né, meus irmãos? A igreja vai ser arrebatada, mas os que rejeitaram a palavra vão ficar. Vão ter que se lidar com o anticristo e só Deus sabe o que vai acontecer. A oportunidade de ouro que nós temos para pregar, para louvar, para adorar o Senhor é agora, irmãos. Que venhamos guardar essa palavra, que venhamos aproveitar essa oportunidade com todas as nossas forças. E hoje nós vamos pedir para Deus, para que Ele nos fortaleça, para que a gente possa ser igreja, para que as portas do inferno não venham prevalecer na nossa vida, no nosso casamento, na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, no nosso trabalho, no nosso ministério, irmãos. Que as portas do inferno não venham prevalecer. Se a gente conseguir ser igreja, isso vai acontecer, porque isso é uma promessa do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Essa foi a palavra de hoje. Espero que tenha falado com os irmãos, porque ela falou no meu coração. E eu convido toda a igreja para nós abrirmos aqui. Já vamos estar ministrando a Santa Ceia. Convido toda a igreja para nós abrirmos aqui a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Nós vamos agradecer a Deus. E eu sei que não é fácil, irmãos. Nessa nossa caminhada, apesar da gente se esforçar muito, volta e meia, né, vai acontecer coisas ruins. Às vezes vamos ter que conviver com muitas coisas, vamos ter que conviver com muitas críticas, algumas críticas, né, justas, outras críticas injustas. Mas nós vamos ter que passar por tudo isso, porque é no final que nós vamos obter a vitória. Hoje eu quero estar convidando, né, os irmãos que vão nos ajudar, os obreiros, para estar ministrando aqui a Santa Ceia. E o grupo de louvor já pode também estar se ajeitando aqui no lugar, né? O grupo de louvor já pode estar se ajeitando. E os irmãos, né, o restante dos irmãos pode abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 10. Oi? Eu falei o quê? Eu falei isso? Perdão, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, capítulo 23. Eu vou ler aqui a palavra do Senhor. E logo depois vamos estar orando aí para a Santa Ceia do Senhor. Amém? O irmão Jesus pode estar fazendo um solo, né? Pode estar aí, deixando Deus usar. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Vamos ler até o versículo 34, para ficar bem entendido aqui para os irmãos. Diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Irmãos, quem a igreja, a Bíblia, ensina para tomar a Santa Ceia do Senhor. Como foi pregado aqui, nós temos que ser igreja, fazer parte da igreja. Nós sempre aconselhamos os irmãos a se batizarem, estar em comunhão com o corpo de Jesus, para estar tomando a Santa Ceia do Senhor. Como foi explicado, não é que ninguém é melhor do que ninguém, mas a Bíblia nos ensina princípios, preceitos para nós seguirmos, para não tomarmos a Santa Ceia indignamente, tomarmos de qualquer jeito. Então, meus irmãos, nós vamos agora estar orando. Convido todos os irmãos para estender as mãos. Vamos orar ali pelo pão e pelo suco. A irmã Tereza pode pegar, a missionária Tereza, o diácono Antônio. Pode estender para os irmãos, que nós vamos estar aqui orando e abençoando em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, queremos estar aqui te agradecendo nessa noite, Senhor. Agradecendo ao Senhor por este culto abençoado. Agradecendo pelos louvores e pelas oportunidades que foram dadas aqui, meu Pai. Que nós continuamos, meu Deus, nesse mesmo espírito, nesse mesmo foco, meu Deus, numa só fé, Senhor. Passando por todos os obstáculos, meu Pai. Passando por todas as situações difíceis, porque nós sabemos que a nossa vitória já foi comprada pelo sangue de Jesus. Queremos abençoar aqui esse suco, queremos abençoar aqui este pão, meu Pai. Queremos consagrar no seu nome, Senhor, e abençoar também cada vida que vai participar aqui também da Santa Ceia do Senhor, meu Pai. Que as vidas também, meu Deus, que ainda não estão podendo participar no dia de hoje, que o Senhor possa estar preparando, capacitando cada uma, meu Senhor, para estar também participando dessa ordenança que foi dada pelo Senhor. Nós abençoamos esse suco, este pão, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Então os irmãos já podem entregar o pão e o suco, e o grupo de louvor já está com a oportunidade para estar louvando e adorando a Deus nessa noite. Os irmãos podem ficar de joelhos, os irmãos podem ficar de pé, sentados, da maneira que se sentirem melhor aí na presença do Senhor. E agora nos convida a cear. Senhor.
Ele multiplica até mesmo nossas forças. Quantas vezes nós pensamos assim: Senhor, não vou aguentar, Senhor, estou fraco, estou sem forças. Mas quando a gente pede a ajuda dele, Ele nos renova, Ele redobra as nossas forças, irmãos. Esse é o nosso Deus, é um Deus de multiplicação nas nossas vidas. No versículo 24, a palavra de Deus vai dizer: e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Os irmãos podem participar do corpo nessa noite do nosso Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus nos ensina, né? Nos examinar e comer do pão. Os irmãos já podem comer do pão nessa noite. O grupo de louvor já pode estar louvando em nome de Jesus. Ele
vai de encontro à vida da Alice também, Senhor. Oh, meu Pai, só o Senhor sabe o que essa jovem está passando, meu Pai. Só o Senhor sabe a dor que ela carrega no coração dela, meu Deus. O Senhor sabe, o Senhor tem contemplado todas as lutas, meu Pai. Nós nem entendemos, meu Deus, por que ela sofre tanto assim, meu Deus. Mas o Senhor sabe, meu Pai. Somente o Senhor sabe, meu Deus, vai de encontro à vida dela. O Senhor tem poder para fazer o milagre, meu Pai. O Senhor tem poder, meu Pai, de confundir o homem, de confundir a medicina, Senhor Jesus. Quantas vezes ela está assistindo esse culto, meu Pai, chorando, com o coração, meu Pai, destruído, com tantas dificuldades, Senhor, querendo estar na sua igreja e não pode, Pai. Oh, meu Deus, visite a isso nesse momento, Senhor. Além do coração da sua serva, Senhor, faça o sobrenatural. É o que nós te pedimos nessa noite, meu Deus. Nos ajude, Pai. Nos ajude, em nome de nem o que nós mesmos pensamos ao nosso respeito. Nós cremos nessa promessa, que através do sangue de Jesus nós vamos ser mais alvos que a neve, irmãos. Nós cremos e nós tomamos posse. No versículo 25 vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Os irmãos podem trocar os cálices, pode estar tomando o cálice do Senhor nessa noite, irmãos. Pode estar fazendo parte aí do sangue de Jesus nessa noite também, e o grupo de louvor pode continuar adorando.
cremos na vitória da igreja, irmãos. Nós cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra as nossas vidas, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra os nossos filhos, irmãos. Todos nós estamos debaixo dessa promessa que Jesus já deu a vitória para a sua igreja. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós vamos estar agradecendo ao Senhor nessa noite, né? Está nos dando as bênçãos apostólicas, né? Do culto maravilhoso. Antes de darmos as bênçãos apostólicas nessa noite,